Em 2019 eu deixei as empresas e me dediquei para essa missão de ser candidato a vice-prefeito junto com o Jean Loureiro. Sim. Então dali nós começamos a campanha e de lá tem a história da nossa eleição em primeiro turno em 2020. Eu assumi junto com o Jean em 2021 e em 2022 o Jean saiu para fazer a campanha dele para governador. E nessa saída dele, então, eu me torno prefeito. Aliás, no dia 31 de março fez 2 anos que eu estou na função de prefeito de Florianópolis, tendo assumido depois que o Jean renunciou para ser candidato a governador. Olha, e essa veia pública, essa parte administrativa ajudou muito o senhor ter esse sucesso hoje dentro da prefeitura de Florianópolis? Bom, na realidade, assim, eu nunca tive nenhuma experiência pública, né? Eu nunca concorri a nenhum cargo público antes e nem nunca trabalhei no setor público, sempre no setor privado. Sim. Como você colocou na introdução, eu fui servidor, funcionário da Caixa Econômica Federal, Sim. depois do Banco do Brasil, depois empreendi na área de tecnologia, sempre aqui em Florianópolis, e as empresas depois se expandiram para outros lugares. Na época da pandemia, as empresas sofreram muito, eu acabei saindo um pouco antes, mas durante todo esse período, esse era um setor de tecnologia que dava muita oportunidade para jovens no primeiro emprego, principalmente no primeiro emprego. Então, tenho certeza absoluta que em Florianópolis, dezenas de milhares de pessoas passaram por algumas dessas empresas e tiveram ali a oportunidade de ter a sua primeiro emprego. Que sempre foi muito caro para um jovem, né? Porque eu costumava dizer, você se forma no ensino médio, você nunca trabalhou, você vai pedir um emprego ou vai atrás de um emprego, ninguém te dá emprego porque você não tem experiência e você não tem experiência porque ninguém te dá um emprego. Sim. E a gente tinha oportunidade no setor que crescia muito naquela época, hoje em dia já não mais, mas naquela época o setor crescia muito. Foi na época da privatização das telecomunicações, as centrais de atendimento se multiplicaram pelo Brasil afora. E nós acabávamos pegando pessoas e jovens que precisavam ter a primeira oportunidade de trabalho. E nós fazíamos toda a capacitação e treinamento. E aí, por conta disso, milhares de jovens começaram suas carreiras profissionais com a gente. Hoje, grandes profissionais do mercado, viraram empresários, viraram empreendedores, diretores de empresas, tinham oportunidade, como as pessoas trabalhavam só 6 horas, então normalmente as pessoas trabalhavam e estudavam, faziam universidade, trabalhavam e assim por diante. Num determinado momento da vida da empresa, a gente inclusive tinha uma universidade dentro da empresa, em convênio com algumas universidades. Sim. Ajudamos milhares de pessoas a fazerem um curso superior subsidiado. Então foi uma etapa muito bacana na minha vida que só me dá boas recordações. E um pouquinho antes da pandemia eu acabei saindo e depois veio a pandemia, mas daí eu estava já na campanha. E essa experiência na vida privada, obviamente que você traz para a vida pública de uma outra forma, mas acaba ajudando sim, como você comentou, né? O senhor tem clareza de que essas atuações do senhor durante esses 2 anos trouxe uma popularidade muito grande, até pelo fato do senhor ser muito engajado nas redes sociais. Então, essa popularidade, ou vamos melhor, esse logo colocado para o senhor, prefeito TikTok, incomoda o senhor? Bom, eu até assumi a prefeitura, praticamente não tinha rede social. Né? Nunca fui muito ativo na rede social. A rede social veio por um dever de ofício, né? Eu acho e tenho certeza de que qualquer prefeito precisa prestar conta daquilo que ele faz na cidade. E a rede social hoje talvez seja a melhor forma, porque a rede social é um caminho de mão dupla. Você comunica e as pessoas interagem com você. Diferente do que era a comunicação no passado. Sim. Onde você usava rádio, televisão e jornal, mas você acabava não tendo o feedback imediato que você tem hoje na rede social. E no caso do Instagram e do TikTok, a repercussão é imediata. Você faz a tua comunicação e imediatamente você começa a receber respostas das pessoas. Se elas aprovam, se não aprovam, se gostam, se não gostam, qual é a opinião, sugestões, etc. Então, a partir de janeiro de 2023, eu comecei a prestar contas do que eu venho fazendo na prefeitura. E se você observar minha rede social, eu observei bem. Completamente focada na prefeitura, nas ações da prefeitura. Sim. Se você começar a observar, você vai ver que ali eu coloco de uma forma transparente e interativa, no sentido de ser uma forma como as pessoas estão acostumadas a conversar com alguém,
Sim. As novidades da cidade, naquilo que a cidade é bacana, pontos turísticos da cidade. Você vai divulgando Florianópolis para o Brasil inteiro. E isso acaba dando uma repercussão muito positiva, né? Então, as redes sociais efetivamente surgiram na minha vida, na vida do Topázio, como uma necessidade de comunicação com a população. E é um modo diferente dessa comunicação, como o senhor vem falando, né? E onde trouxe essa popularidade, eu acho que acredito, essa grande popularidade para o senhor. Acabei de cortar seu cabelo, que já estava cortado, não sou tão rápido assim, mas prefeito, eu só dei uma ajeitada. Tapa. Um tapinha, né, prefeito? Para não parecer que eu caí do caminhão. Então. Agora, essa questão da rede social, muita gente tenta fazer parecido do jeito que eu faço e tal, né? E aí me colocaram, o prefeito TikTok, porque acharam que isso ia ser ruim para mim. Pelo contrário, Sim. As pessoas acabaram fazendo a referência do prefeito TikTok com aquilo que eu faço no dia a dia, né? Porque a rede social, ela depende muito de conteúdo, né? Ninguém consegue ter uma rede social engajada. Eu vou sentar aqui do lado do senhor para conversar com o senhor. Ninguém consegue ter uma rede social engajada se o conteúdo não for de interesse de quem está do outro lado. Então, como o nosso conteúdo acaba sendo um conteúdo importante para as pessoas, um conteúdo que chama a atenção, é do interesse, a rede acaba engajando. Então, mais do que quantidade de seguidores, a nossa rede tem um engajamento muito alto. As pessoas participam muito da rede, dão muita opinião, fazem muito comentário. E isso é importante porque acaba multiplicando, né? E que sacada, né, prefeito? E que sacada, porque nós estamos numa era que a rede social, ela te ajuda muito, né, a ter essa visibilidade. E foi uma excelente sacada, acho que no ver de toda a comunidade, de acompanhar o dia a dia do seu trabalho, o dia a dia da sua obra, as explicações do que acontece de bom e as situações que acontecem de ruim na cidade. Isso é muito interessante dentro da rede social. É interessante assim, né? Eu recebo comentários das pessoas na rua, as pessoas me param, falam, então eu tenho diversos comentários. O primeiro comentário é assim, prefeito, eu estou conhecendo muito mais a cidade do que eu conhecia antes, né? Então as pessoas gostam que a gente divulgue as nossas trilhas, as praias, os pontos turísticos, as praças, tudo que a gente faz de divulgação. Então as pessoas gostam muito disso. Os jovens me dizem, olha, prefeito, eu nunca me interessei muito por essa coisa de política, prefeitura e tal, mas depois que eu comecei a ver seus vídeos, eu comecei a me interessar. Então isso também é importante, porque você cria cidadania, gera espírito de participação do jovem, o que também me deixa muito feliz deles dizerem isso. E a terceira coisa que chama a atenção é assim, prefeito, eu estou falando com o senhor aqui, é como se eu estivesse vendo o senhor no vídeo. Né? O senhor é muito parecido com o que está lá no vídeo. Tá lá no vídeo. Ou seja, é o que eu posso você dizer. você tem que ser sincero, tem que ser transparente e falar aquilo que você pensa. Não adianta você ser um personagem na rede social e ser outra pessoa no dia a dia, né? Você tem a coisa dos influencers, né, na rede social, que muitas vezes o cara está lá fazendo um papel de influencer. No dia a dia ele não é daquele jeito que ele mostra no vídeo, porque lá ele está representando em prol de alguma coisa. E na rede social eu procuro ser o mais parecido com aquilo que eu sou no dia a dia, porque as pessoas não podem ter essa diferença de um prefeito que está na rua e um prefeito que está na rede social, é o mesmo prefeito.